Oi pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, seja muito bem-vindo ao canal Ideias para o Ministério Infantil. E hoje eu quero compartilhar com você uma história sobre oração, uma forma de como você pode falar com as crianças sobre oração, como Deus nos responde, como é importante nós orarmos uns pelos outros. Antes de eu começar essa história, eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você deixe a resposta nos comentários aqui abaixo deste vídeo. E a pergunta é a seguinte: você acha que é importante ensinar para as crianças sobre oração? Eu quero que você coloque aqui nos comentários a sua resposta, que assim que acabar esse vídeo eu vou correndo ver as respostas de vocês. Vamos lá então? Para falar com as crianças sobre oração, eu fiz aqui alguns recursos simples, tá? Essa história que eu vou falar com vocês hoje é uma história que faz parte do plano mensal sobre oração que eu compartilhei no blog. Em especial, essa é a aula 3. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira ler essa história, entender um pouquinho mais sobre esse plano mensal que eu fiz e que eu compartilhei lá no blog. A história de hoje é sobre a prisão de Pedro e quando a igreja ora por ele. Eu imprimi essas gravuras para poder falar com as crianças sobre a história de Pedro e também fiz aqui o semáforo da oração para falar com as crianças sobre as respostas de Deus à nossa oração. E para a gente iniciar essa conversa, para a gente dar seguimento nesse assunto sobre oração com as crianças, eu fiz esse semáforo para a gente poder introduzir a nossa história e depois falar sobre a história de Pedro. Então você vai falar com as crianças, primeiramente, sem falar que esse é o semáforo da oração, mas você vai fazer uma pergunta para as crianças sobre o semáforo, de onde elas veem o semáforo, ou o que elas acham que é isso, o que a cor verde significa, o que a cor amarela significa, o que a cor vermelha significa. Depois que a criança entendeu que esse é um semáforo, e aí você vai então fazer essa analogia do semáforo que as crianças veem no trânsito com o semáforo da oração, que nós vamos falar aqui agora. Então, muitas vezes, Deus responde a nossa oração com sim, com verdinho. Sim, vá em frente e eu estou contigo. Mas sabe por que Deus responde isso? Porque quando você ora e quando você fala para Deus, entregando os seus sonhos e seus projetos, pedindo para Deus dar a direção, se esse sonho e se esse projeto coincidir com os sonhos e os projetos de Deus, Deus vai responder com sim. Por quê? Porque é da vontade de Deus. Nós precisamos entender que acima da nossa vontade tem a vontade de Deus e que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quando nós oramos e entregamos para Deus nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios, e isso é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, Ele diz: sim, meu filho, sim, minha filha, pode seguir, eu estou contigo. Mas algumas vezes Deus diz: espera. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós oramos pedindo milagres, sinais, pedindo bênçãos que muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Nós precisamos crescer um pouquinho mais, nós precisamos amadurecer e Deus, Ele sabe de todas as coisas. Por isso, algumas de nossas orações, Deus diz: espera, ainda não é o tempo certo. E algumas vezes, Deus responde a nossa oração com não. Não, meu filho, não, minha filha, não é do meu agrado que você faça isso. Quantas vezes nós oramos, falando com Deus, conversando com Deus, e muitas vezes nós falamos com Deus coisas que parecem ser tão boas pra gente agora. Mas Deus, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente. Ele conhece o passado, o presente e o futuro que vai acontecer ainda. E muitas vezes as coisas que nós pedimos para Deus, lá na frente, daqui a algum tempo, pode nos fazer mal. E Deus, Ele não nos quer ver sofrendo. Por isso, algumas coisas que nós pedimos, que nós conversamos com Deus, Ele diz não, porque Ele conhece o futuro e Ele sabe exatamente o que é bom pra gente. E é por isso que nós precisamos sempre, antes de fazer qualquer coisa, orar a Deus e ver se a resposta dele é sim, pode seguir em frente, meu filho. Ou espera, você ainda não está pronto para isso. Ou
Não, eu não quero que você faça isso. Para você terminar esse assunto falando com as crianças sobre o semáforo da oração, eu vou deixar aqui no card para você algumas sugestões de cânticos sobre oração que você pode aí tá finalizando esse assunto com as crianças. Se a sua sala for crianças menores, eu sugiro que você pare a lição por aqui e aí depois, nas próximas vezes, você vá apresentando aos pouquinhos esse assunto, falando com as crianças sobre a oração, tá bom? E aí você vai começar então uma história bíblica sobre oração. Nesse caso aqui, eu vou apresentar a história da prisão de Pedro e quando a igreja ora por ele. Você pode colocar aí a história que você quiser, a história que você sentir no seu coração, tá bom? A Bíblia conta a história que Pedro, o líder da igreja, estava preso. Pedro era o líder da igreja e estava preso. Ele estava acorrentado pelos pés, triste, porque estava preso. Ele queria muito falar de Deus para as pessoas, conseguir que a igreja ficasse mais cheia de pessoas, mas agora Pedro estava preso e ele não podia mais falar para ninguém sobre Deus. Ele não podia mais falar para ninguém sobre o amor de Jesus, para poder ter mais pessoas na sua igreja. Pedro estava triste, mas ainda bem que Pedro, ele tinha irmãos na sua igreja poderosos que acreditavam no Deus do impossível. E a Bíblia diz que os irmãos da igreja que Pedro tomava conta se reuniram numa casa e começaram a orar. E oravam por Pedro, pedindo para que Deus fizesse um milagre, para que Deus pudesse tirar Pedro da prisão. E eles oravam, 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 oravam. E sabe o que é mais legal? É que eles oravam e oravam com fé. Você sabe o que é orar com fé? É você orar acreditando no impossível. Aqueles irmãos e irmãs não podiam tirar Pedro da prisão assim facilmente. Eles precisavam de algo impossível. Eles precisavam de um milagre. E quem é que faz milagres? O nosso Deus. Então, eles prontamente se reuniram e começaram a orar todos os dias, incansavelmente, pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele ama ouvir a nossa oração. E quando nós oramos, Deus, Ele se inclina para ouvir a nossa oração e nos responde. Verdade. Por isso que você pode orar sempre, porque toda vez que você orar com fé, Deus se inclina para ouvir a sua oração. E Deus, Ele se inclinou para ouvir a oração do povo que estava reunido, orando pela vida de Pedro, que estava preso. E eles oraram, oraram, Deus ouviu e atendeu. Sabe o que Deus fez? O Deus do impossível mandou um anjo ir até onde Pedro estava, lá na prisão. Esse anjo, então, tirou Pedro da prisão. Pedro estava livre, porque algo impossível aconteceu. E sabe por que isso aconteceu? Porque os irmãos estavam orando, falando com Deus que realiza coisas impossíveis. Se os irmãos não estivessem orando por Pedro que estava na prisão, Deus não enviaria um anjo para tirar Pedro da prisão. É muito importante, assim como os irmãos que oraram por Pedro, eu e você orarmos pelos nossos amigos, pelas pessoas que precisam de milagre, porque o nosso Deus é um Deus que faz milagres, mas para isso acontecer é preciso que eu e você, assim como a igreja que se reuniu para orar por Pedro, se reúna também para orar pelos nossos amigos que precisam de um milagre, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. E você pode orar sempre, falar com Deus. Você pode orar apresentando os seus amigos nas mãos de Deus. Falando, Senhor, meu amigo ele precisa de um milagre. Ele está doente e eu acredito no seu poder. Eu acredito que o Senhor tem poder para fazer um milagre. Senhor, o meu pai, a minha mãe está sem emprego e nós precisamos muito que o Senhor abra a porta de emprego para o meu pai e para minha mãe. Eu acredito no seu poder. Quando você faz uma oração com fé, uma oração acreditando que o nosso Deus é poderoso para fazer isso, sabe o que ele responde? Ele responde com
Sim, porque você orou com fé, você orou acreditando e confiando que Deus ele tem poder para fazer o impossível e Ele faz. E aí você pode, então, fazer uma aplicação na vida das crianças. Mais do que eu, você sabe exatamente o que as suas crianças precisam ouvir. Você conhece a necessidade das suas crianças, então você pode fazer uma aplicação dessa história bíblica sobre oração para que se encaixe mais perfeitamente aí no contexto da sua igreja, no contexto dos seus alunos. Eu espero muito que você tenha gostado dessa história sobre oração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de responder a pergunta que eu fiz aqui no início do vídeo. Se você acha que é legal falar com as crianças sobre oração, sobre a importância da oração. Quero ver sua resposta aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!